Solo Leveling. Ragnarok, capítulo 28. Espere por um momento. Su sentiu um certo déjà vu. Olhando para trás, todos os eventos recentes estavam conectados. Campo de Gvanaxan. Gildaena. Campo da estação de Seul. Todos eles tinham uma coisa em comum. Todos eram lugares que foram criados há um ano. Pensando bem, parece que os alienígenas estão escondidos na Terra há um ano. Um ano atrás, Su decidiu começar a partir daí. Então devemos ir na ordem inversa. Se procurarmos nas masmorras, campos e guildas que foram criadas há um ano, encontraremos outra coisa. Se encontrarem um demônio, ele poderá fortalecer ainda mais o chifre de Vulcan. Se quaisquer outros vestígios do espaço sideral forem encontrados, isso seria o suficiente. Oh! Como esperado, nosso jovem mestre é muito inteligente. Você cresceu bem. Parece que foi ontem que eu estava ensinando adição e subtração. Beru disse. Apenas ocorreu a ele. Verdade. Foi lá a área mais famosa da Coreia há um ano. A cena daquela terrível tragédia. Em Magok, os olhos de Su brilharam. Departamento de Vigilância da Associação de Caçadores. Não importa o quanto eu ignore algumas coisas, outras coisas continuam surgindo. Quanto mais Anjaik investigava a base da Gildaena destruída, mais absurda ela se tornava. Mesmo sem relatórios, não eram suficientes para listar todas as ações malignas que a Gildaena havia feito. Entre eles, assuntos relacionados ao crime foram transferidos para os caçadores da polícia. As áreas de intensa investigação por parte da associação eram aquelas fora dos limites da lei. Por exemplo, coisas como a poeira estelar. A poeira estelar não era uma droga em si. Portanto, não era realmente ilegal usá-la. Isso significa que as pessoas podem continuar tomando aquele remédio desconhecido. A Associação de Caçadores continuou a investigar como a poeira estelar era feita e quem a fazia, e desta vez finalmente conseguiram uma pista da base da Gildaena. Caderno de transações. Quando e quanta poeira estelar a Gildaena comprou? Eles encontraram um livro que registrava quem o vendeu e como. Isso deixou claro que o Gildaena era um dos distribuidores de poeira estelar. Embora não tivessem certeza se poderiam descobrir a principal fonte da poeira estelar. Eu não esperava que algumas pessoas comprassem poeira estelar mesmo quando estavam endividadas. Isso pode significar o contrário. Se fossem para uma masmorra mais alta usando poeira estelar, seriam capazes de pagar essa dívida imediatamente. Então estavam ganhando dinheiro para continuar voltando para a hiena e comprar poeira estelar. No final, apenas a Gildaena continuou ganhando dinheiro no meio de tudo aquilo. Que economia realmente criativa! O verdadeiro problema era que a maioria dos caçadores no livro estava entre as pessoas desaparecidas no ano passado. A maioria deles provavelmente foi vítima do chefe da máfia que controlava a hiena por trás. No entanto, enquanto continuavam a examinar o livro, encontraram uma coisa estranha. Entre os desaparecidos foram marcados com uma linha vermelha. Eram devedores que não eram caçadores. Quem são essas pessoas? Há algo diferente neles. Oh! Líder de equipe. Olhe aqui. Um subordinado mostrou alguns dados ao líder de equipe, Anjaik. Se olhar aqui, a data em que a poeira estelar foi recebida em grandes quantidades da hiena e a data em que essas pessoas desapareceram são o mesmo dia. Cada um deles, você tem razão, tem algo a ver com o desaparecimento deles. Houve apenas uma coisa que veio à mente deles imediatamente. Será que eles foram trocados por poeira estelar? Humanos por poeira estelar. O líder da equipe, Anjaik, examinou o registro desde o início. Ele finalmente descobriu algo. Provavelmente. Há a quantidade de poeira estelar comprada da hiena, mas não há uma quantia real indicada de dinheiro paga por ela. Isso significa que eles não pagaram isso mesmo. Será que eles pagaram usando pessoas em vez de dinheiro para a poeira estelar? Por quê? Nós vamos ter que descobrir isso. Se a hiena não fazia a poeira estelar, quem a faz? Certo então.
Um telefonema urgente chegou ao departamento de vigilância. Líder de equipe. Há um novo relatório. Que relatório? Agora estou ocupado. Alguém descobriu a fábrica de poeira estelar. Vamos nos apressar. Quando Anja Euk recebeu o relatório e chegou em frente ao campo da estação de Seul, tudo já havia acabado. O que diabos aconteceu aqui? Lá estavam os sobreviventes que foram mantidos na fábrica e os caçadores que os resgataram, exaustos. É uma longa história, mas o líder do ataque explicou tudo o que havia acontecido. Fábrica? Quer dizer que eles estavam fazendo poeira estelar aqui. Quem? Demônios? Quanto mais ele ouvia a explicação, mais e mais os enigmas do caso que vinha investigando ultimamente estavam sendo montados em sua cabeça. No momento, não havia tempo para ficar quieto e ponderar. O quê? Isso é verdade? Você está dizendo que ainda há alguém lutando contra os demônios sozinho? Sim. Ele disse que nos daria tempo para escapar. Por favor, Ak. Por favor, apresse-se e entre para salvá-lo. Enquanto isso, o professor assistente Lin estava batendo os pés, preocupado com a segurança de Su. Pelo menos aos seus olhos, Su parecia mal ter superado o primeiro demônio que encontrou. No entanto, havia até 10 daqueles demônios na fábrica. Eu não deveria me preocupar, Su disse que sairia de lá sozinho. Embora deva ter dito isso para nos tranquilizar. Aquele maldito, sério. Assim como na masmorra da Universidade da Coreia, ele tentou se sacrificar por nós. Anja Euk, que ouviu todas as explicações, segurou a arma que trouxera com uma expressão sombria. Tudo bem. Nós vamos entrar. Tum. Suas armas eram 2 escudos de aço grandes o suficiente para cobrir metade de seu corpo. No momento em que aqueles 2 escudos foram levantados em suas mãos, um escudo transparente foi coberto por todo o seu corpo. Muralha de ferro. No momento em que viu isso, o professor assistente Lin reconheceu tardiamente que era o líder de equipe Anja Euk. Ele é um tanque classe C cujas habilidades foram reconhecidas o suficiente para receber ofertas de várias guildas famosas. Olhando para ele agora, os caçadores alinhados atrás pareciam ótimos. Agora vai dar tudo certo. Su vai sobreviver. Anja Euk liderou os caçadores da associação na estação de Seul como uma aparência mais confiável. Então, de repente, olhando para trás na frente da entrada, ele perguntou uma última vez. A propósito, de que classe é o caçador que ficou embaixo? Então o líder do ataque abriu a boca hesitante como uma expressão ligeiramente envergonhada. Ele é um coletor classe E. O quê? O líder do ataque ficou envergonhado. De repente, os caçadores da associação se sentiram inúteis. Foi muito constrangedor. Eu vou ter que descobrir sobre Magouka assim que voltar. Su terminou todas as suas tarefas e saiu da fábrica. No entanto, quando tentou subir ao chão, sentiu algo lamentável. Por causa de Brook. Acabei de liberar um cara tão forte como um soldado das sombras, então é uma pena mandá-lo embora assim. O dito soldado das sombras durou apenas um dia. Sua liberação de sombra tornou-se inútil. Além disso, como Su não sabe quando poderá pegar um monstro desse nível novamente, queria usá-lo da maneira mais eficiente possível. Você quer continuar? Ainda há muitos lagartos por perto. Eu deveria. Ele decidiu limpar o campo. Brook GRRR. Brook, que se tornou um soldado das sombras, perdeu a capacidade de falar. No entanto, seu intelecto ainda era o mesmo, então não havia necessidade de longas explicações. Pegue todos eles. GRRRR. Como uma fera típica, Brook tinha um olfato muito bom. Sob o comando de Su, Brook procurou por lagartos escondidos por todo o campo e os matou mordendo-os. Então, trouxe os corpos e os arrumou na frente de Su um por um. O nível de Su era tão alto que os lagartos não davam mais muito efeito. Tudo isso é dinheiro. Jovem mestre, já que são tantos, eu gostaria de dar uma mordida. Uma mordida. Este pequeno é definitivamente um verme. Beru inclinou a cabeça.
Suo, que estava caçando lagartos com Brook, estava usando uma máscara de corvo. Anteriormente, ele a usou para fingir ser o demônio novato, mas desta vez era por um motivo completamente diferente. Na verdade, este item tinha uma função menor. Item: máscara de corvo. Dificuldade para conseguir. E tipo: itens diversos. Uma máscara suspeita usada por demônios. Fornece visão se usada em um local escuro. Pode ser mantida em estoque ou vendida na loja. É melhor do que óculos de visão noturna. Graças ao atributo de sentidos aumentado, ele era capaz de identificar objetos mesmo no escuro. E foi bom que o fato da máscara de corvo ser mal ventilada tenha desaparecido completamente. Como cada um dos demônios tinha um desses belos itens, Suo trouxe todas as máscaras dos demônios da fábrica. Mas, o problema começou a partir daí. Um demônio. A associação de caçadores que entrou em campo bem a tempo encontrou-se usando uma máscara de corvo. Eles já tinham ouvido de caçadores de fora que os demônios usavam máscaras de corvo. Além disso, uma enorme hiena, Brook, estava ao lado de Suo, parecendo absolutamente má. Ataquem! Não, espera. Antes que Suo pudesse abrir a boca, os ataques dos caçadores começaram a chegar, visando Suo. Ding! Uma missão urgente chegou. Ding! Missão urgente: derrote os inimigos. Há pessoas por aí que têm a intenção de matar o jogador. Isso não. Rejeitar, cancelar. Para sua sobrevivência, surgiu uma missão de emergência. Suo tentou recusar apressadamente a missão e estava tirando sua máscara para revelar sua identidade. Eu cuidarei desse cara. O líder de equipe Anjaik, que havia chegado perto, apontou seu escudo para Suo. Enquanto isso, os outros caçadores atacaram Brook de uma só vez. Espera, quero dizer, muralha de ferro. Flash. Um escudo transparente veio em direção a Suo como uma enorme barreira. Jovem mestre. Beru gritou. Suo finalmente levantou a mão para tirar a máscara. Vou ter que suprimir isso por enquanto. Nesse momento, uma fumaça preta foi sobreposta em seu punho. Swoosh! Ele perfurou o escudo transparente que o pressionava. Com aquele soco. Força. 45 bang. O corpo de Anjaik ricocheteou junto com o escudo. Então. Blag. Ele estava enfiado direto na parede. O quê? Suo ficou pasmo. Os olhos dos caçadores da associação que presenciaram a cena se arregalaram. Líder de equipe.